sou Maurício Viotti, sou professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina da UFMG, trabalho também em projeto de extensão em saúde mental, atenção à saúde mental, e acho o tema muito relevante, especialmente devido à grande prevalência de pessoas que podem ter problemas de saúde mental, né? Então, tudo que se refere à assistência em saúde mental é da maior relevância social. Meu nome é Juliana Saúde Barreto, eu sou atriz, dirijo há 14 anos o coletivo Sapos e Afogados, formado por atores portadores de sofrimento mental. Discutir esse tema para mim é poder dizer e entender o tanto que a loucura pode ensinar. Meu nome é Arnor Trindade, eu sou psicólogo, atualmente coordenador municipal de saúde mental de Belo Horizonte e entendo a reforma psiquiátrica muito mais do que modelo de tratamento, é o estabelecimento de uma nova relação com a loucura. É um jeito de fazer caber o louco na sociedade, na cidade. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz. Célebre frase. Mas o que dizemos dos loucos? E o que os loucos têm para nos dizer? O programa de hoje trata da reforma psiquiátrica e o que temos feito institucionalmente, politicamente e como saúde para cuidar da vida dessas pessoas. Arnor, o que é a reforma psiquiátrica, para a gente começar? Então, como eu antecipei aqui na minha apresentação, a reforma psiquiátrica, ela trata-se de um movimento mundial, né, que aconteceu em vários países, sobretudo a partir de uma percepção de que a forma como os ditos loucos eram tratados, né, era extremamente desumana, né? Na verdade, no nosso entendimento, não era um tratamento, né? Era uma forma de segregar, de isolar, de afastar as pessoas da sociedade. A reforma psiquiátrica ela vem na contramão disso, né? Ela vem no entendimento de que essas pessoas também têm direitos como as outras, né? Direito de circular, direito a ter um tratamento digno, humano, né, direito de circular pela cidade, acesso à cultura, ao lazer, ao trabalho, coisas que no desenho institucional do manicômio não era possível. Professor Maurício, a reforma psiquiátrica, ela interfere no diagnóstico? Ela também interfere na conduta do médico frente ao louco? Quem é o louco, afinal de contas? Falando em reforma de assistência, nem tanto, mas na reforma psiquiátrica, como o Arnor colocou, interfere em termos da linguagem que se usa e do modelo, né, em que se pensa. Existe um modelo mais médico, a gente forma em medicina, desde criancinha a gente só estuda doença, e a gente vai falar de doença, de tratamento, de cura, de remédio. E é como a gente vê o mundo e, no caso, quem tem transtornos mentais, né? E é o que a sociedade exige também para a gente. O médico, eles querem ter um alívio do padecimento, né? Agora, no linguajar, talvez, da reforma psiquiátrica e para alguns também, isso é uma ideia antipsiquiátrica, né? Vai contra o modelo médico, no fundo. Não caberia tanto, assim como na psicanálise, para falar de tratamento, de cura, de doença, nem de diagnóstico. É uma pessoa que está ali. Tudo tem seu fundo de verdade, tudo tem seu valor quando é bem feito, né, com boa intenção. A gente tem que, sim, dar atenção à pessoa que está ali na nossa frente, a todos os seus direitos hoje na sociedade, né? Isso é tão fundamental. Mas o médico também acha que tem um elemento doença e quando atinge esse nível,
deve-se sim falar de tratamento, de remédio, porque naquele momento vai trazer um benefício para aquela pessoa, é o que a gente acredita também, né? Professor Maurício, quando falamos desse processo todo, abrir os manicômios, ninguém está querendo dizer que o manicômio ele foi ou é bom. Manicômio é o Holocausto brasileiro, manicômio era depósito de gente. Você, telespectador que não conhece o Museu da Loucura em Barbacena, para entender um pouco de como era triste a realidade daquelas milhares de pessoas que estavam ali, né? Soa como algo de abrir o manicômio e não criar dispositivos para poder tratar essas pessoas. Fizemos isso? Nós abrimos com equilíbrio os manicômios? É uma questão delicada, porque o manicômio já era horrível, né? Fosse o que se fizesse para acabar com aquilo, seria ótimo. O problema, às vezes, é uma questão de timing, de tempo. Pressupondo que não seja um campo de concentração, mas um hospital psiquiátrico, né? O ideal é que um dia a psiquiatria ou a reforma avance tanto que não seja necessário mais internar. Isso é o ideal de várias especialidades médicas, né? Tuberculose, por exemplo, antigamente também confinava as pessoas. Resolveu-se isso. O problema, é lógico que a saúde mental não é tão simples como uma doença assim, específica. Mas o ideal é que as pessoas venham a ser tratadas em liberdade. Mas há um timing para se atingir essa capacidade da sociedade responder a isso sem a internação em hospital psiquiátrico. Hoje ainda é necessária a internação em alguns hospitais, sejam gerais, alguns psiquiatras ainda existem, e em CAPs também, CAPs 3, né, que há quando é necessário, na verdade é uma internação, a pessoa tem que ficar lá. Então isso é necessário. Eu vou introduzir a Juliana. Eu vou introduzir a Juliana na conversa, porque eu queria discutir de fato o que são cada uma dessas siglas que o senhor colocou. Acho que é de fundamental importância explicarmos como que isso funciona, porque senão aquela pergunta ela fica meio capciosa mesmo, né? Abrimos um manicômio, criamos o que para poder tratar disso? Juliana, agora no segundo final de semana de março, eu tive no Teatro César Minas assistindo o Rei Lear com o mestre Juca de Oliveira do teatro. Ele se apresenta para fazer a performance, para mim, do mais belo dos personagens de Shakespeare, com uma camiseta preta, um blazer como o seu, Arnaud, e uma calça preta e uma cadeira. É apenas isso. Ele e uma cadeira de preto, nem a coroa, nem nada. E ele faz os 6 personagens principais da peça. Ele não muda de absolutamente nada. É ele, então ele conversa com ele mesmo. Se levássemos um desavisado e falasse, olha, eu vou te levar para uma experiência ali meio diferente, então você vai sentar aqui, a gente poderia dizer assim, ficou doido. E essas 1000 pessoas que estão aqui dentro do teatro ficaram doidas também, que está tudo aplaudindo de pé esse camarada aqui agora. A arte é esse espaço de não definir o que é certo e o que é doido, o que é... A arte é esse lugar onde cabe tudo, né? Assim, cabe todas essas experimentações. Fazer teatro com esse grupo, né, de pessoas é entender que a loucura faz muito bem para o teatro, né? Esse lugar e essa potência que eles têm de criar, né, faz muito bem para esse campo, assim. Não é à toa que agora, depois desse tempo juntos, assim, construindo e eles também se formando, esse grupo começa a dizer como ele trabalha e a formar, né? A ter uma experiência de ensinar a atores, assim. Eu costumo brincar que no trabalho dos Sapos e Afogados, eu não sei, né, assim, essa ponte entre o trabalho do teatro e também o que a saúde mental pode alimentar do ponto de vista da criação, assim. Dependendo do talento desse assistido, não dá para definir quem é o sujeito que estuda teatro o tempo todo e aquele que entrou no projeto em função da assistência. Não, nos Sapos e Afogados, eles têm isso muito definido, assim, na identidade do grupo. Eles falam, inclusive, que eles gostam de ser apresentados como atores loucos, né? E não cabe um outro ator que não tenha essa identidade, essa história de como eles vieram né, parar ali naquele grupo, falar da reforma psiquiátrica também, dizer desse lugar onde grupos como os Sapos e Afogados, né, podem existir, assim, né? O trabalho nasce na rede pública de saúde mental e depois ganha um espaço na cidade, mas é a reforma psiquiátrica que também faz pensar esse tipo de possibilidade de inserção. Nesse momento, Arnaud,
que a Juliana coloca essa palavra inserção. Esse é um exemplo belo para terminarmos esse primeiro bloco, de inserir o doente mental, o assistido de serviço de saúde mental, em um progresso de humanidade? Sim, com certeza. A arte ela tem um papel fundamental, né? Por esse aspecto de tolerância, podemos dizer, né, que a arte tem, né, de aceitar as diferenças, né? Mas é preciso destacar que a inserção ela tem um movimento que é com as pessoas, né, portadoras do sofrimento mental, mas tem um movimento também que é com a sociedade, né, de produzir na sociedade um efeito de maior tolerância, né, da sociedade poder saber receber, saber acolher e saber lidar com a loucura. Uhum. Espaços como os grandes centros urbanos não fazem isso? Temos várias experiências, né? Eu acho que eu tenho um entendimento de que os centros urbanos eles são mais hostis, né? No sentido não sei se é bem a palavra, né? Não sei se foi bem usada, mas em pequenas cidades, né? Assim, o louco, de certa forma, ele tem um personagem, né? Talvez por isso tão bem-vindo no teatro. E na cidade ela tem as grandes cidades ela tem um modo de vida que é de competição, que é, né, de cada um por si, isso é mais acirrado, né? Então precisa é um lugar de pouca paciência, né? Apesar de ser um lugar de maior diversidade, né? É um lugar de pouca paciência com o outro, né? Isso é um fator relevante. Fechamos o primeiro bloco. Você que é de Oliveira lembra do Batista, que pegava flores nos jardins e saía entregando para as pessoas. Ele não conversava com ninguém, mas entregava flores. Como isso ia fazer bem aqui na Praça da Estação? Vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.